Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, porque Ele tem sido um Deus maravilhoso na nossa vida e Ele nos concede neste dia, um dia pelos quais nós estamos desfrutando deste dia, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem feito, porque Ele é fiel, Ele é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que tem suprido as nossas necessidades, e por esta razão é que nós estamos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Eu gostaria de estar lendo um texto da palavra de Deus, lá no livro, na epístola de Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 8, quando a palavra de Deus diz assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu um nome que está sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem diante que estão abaixo do céu e abaixo na terra, que todos possam estar rendendo-se aos pés desse Deus. Nós somos gratos a Ele por esta palavra, e os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias tenebrosos, como diz a palavra, e a palavra de Deus nos relata a respeito dos nossos primeiros pais, que eles pecaram, eles desobedeceram a ordem divina do Senhor, e por desobedecer, pagaram um preço, e esse preço chegou até a cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz que, aos olhos do inimigo, quando o homem pecou, tudo seria favorável a ele. Ele achava que ele seria o vencedor, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto em que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que, achando-se na forma de homem, isso está falando de Jesus, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É um texto bastante interessante para a nossa vida, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se fez. Então, meus queridos, a palavra diz que Deus, Jesus, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus nos relata que todos nós, éramos sujeitos à morte por conta do pecado original que aconteceu com os nossos primeiros pais. Eles desobedeceram e agora o homem passou a ser herdeiro do pecado, mas a Bíblia diz que Deus amou este homem. Deus amou este homem de tal maneira que Ele chamou o seu Filho, que estava entronizado, Jesus Cristo, que a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ali já existia Pai, Filho e Espírito Santo, e a palavra nos relata que Deus chegou ao seu Filho, disse: meu filho, o homem pecou, o homem foi ingrato, o homem foi desobediente a mim, aos olhos humanos tudo está perdido, mas eu tenho um novo projeto, eu tenho um plano de salvação, e o plano de salvação é você vai ao mundo, e a Bíblia diz que ele, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, isso é, em morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai, ele veio à Terra com a missão de vivenciar aqui na terra, vivendo o seu ministério. Depois ele foi à cruz do Calvário,
e ali ele vem com a mensagem de perdão, quando ele diz diante de toda a multidão: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E a Bíblia diz que com esta vinda de Jesus, com a morte de Cristo na cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas a palavra, meus queridos, nos remete que esse Jesus Cristo, ele veio, como diz a palavra, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e obediente até a cruz. Mas a Bíblia diz que pelo qual Deus o exaltou soberanamente. Deus exaltou Jesus soberanamente e lhes deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu e na terra, debaixo da terra. Meus queridos, a palavra de Deus diz que todos nós iremos comparecermos ao tribunal para a prestação dos nossos atos, prestação de contas. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, que todos nós compareceremos ao tribunal divino para prestar um relatório a Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que todo joelho, todo ser humano vai se dobrar diante de Jesus, vai se colocar de joelho diante desse Deus grande e poderoso. Pode ser ele quem for, pode ser o maior intelectual, o mais religioso do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, seja quem for, vai se prostrar diante deste nome, que está sobre todo nome, se ajoelhando ali para a prestação de conta. Meus irmãos, nós precisamos estarmos, na verdade, preparados para este dia. A Bíblia diz no versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Verso 12 diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse na minha ausência, na minha presença, seja obediente também na minha ausência. Meus queridos, significa que nós, como servo de Deus, temos que andar como é digno da vocação de Deus, andarmos como homem de Deus, como servo de Deus, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a Ele, que a Bíblia diz que Ele foi obediente até Ele humilhou-se a parte mais baixa da terra, e Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. E essa morte da cruz de Cristo, ela nos proporcionou a salvação. A Bíblia diz que Jesus foi morto, desceu à tumba fria, ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu, e está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Então, meus queridos, cada um de nós temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é de ser fiel a Deus, obedecendo a Deus em todos os sentidos, para que não venhamos correr o risco de chegarmos diante de Deus com a mão vazia. Ai de mim se chegar diante de Deus com a mão vazia. Está lembrado da parábola lá dos talentos? A Bíblia diz que aquele senhor, ele ia se ausentar, e ele chamou os seus servos, e a um servo ele entregou 5 talentos, e a outro ele entregou 2 talentos, e a outro ele entregou um talento, um único talento. E a Bíblia nos relata que aquele homem se ausentou-se, e aquele homem que recebeu 5 talentos, ele sabia que o seu senhor voltaria, e ele agora começou a granjear talentos com aquele que ele tinha recebido do seu senhor.
E a Bíblia diz que ele começou a trabalhar e ali ele conseguiu mais 5 talentos. Da mesma maneira foi o que recebeu 2 talentos. Recebeu 2 e conseguiu mais 2. E eles ficaram na expectativa do que aquele senhor haveria de vir. E quando ele viesse, eles iriam prestar conta. Mas a Bíblia diz que também ele deu a um servo um talento. E a Bíblia diz que quando menos eles esperavam, aquele senhor chegou. E quando o senhor chegou, os seus servos foram prestar conta a ele. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos disse: Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos, eu estou lhe devolvendo mais 5. 5 e mais 5. E agora aquele senhor olha para o seu servo e diz: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que aquele que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, e eu consegui mais 2, está aqui 4. E aquele senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Pai. E agora vem aquele que recebeu um talento, é aquele crente preguiçoso, aquele homem não comprometido com o reino de Deus, aquele homem que para eles tudo está bem, tudo aparentemente vai muito bem. Quando Deus voltar, Ele sabe o que fazer de mim. Nós escutamos as pessoas dizer. Quando a gente sai para evangelizar, as pessoas que se fala da vinda de Jesus, aí as pessoas dizem: só Deus é quem sabe quando é que Jesus volta. Quando Ele voltar, Ele resolve a minha situação. E a Bíblia diz que aquele homem ali que recebeu um talento se aproximou diante do Senhor e disse: Senhor, eu não sabia, meu Senhor, que o Senhor iria voltar. Eu só fiquei com um talento. E a resposta daquele Senhor para aquele servo é de servo mau, negligente, preguiçoso, irresponsável. Eu poderia ter dado o meu talento, colocado no banco, eu não teria me preocupado com você, servo negligente. Pega o que ele tem e dá para quem tem mais. Irmãos queridos, temos que ter cuidado, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar o seu povo, e ai daquele que chegar com a sua mão vazia diante de Deus. E naquele dia vai escutar a voz do Senhor: vinde o bendito de meu Pai, dá-mais por herança o reino que para ti foi preparado desde a geração do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Esta fome de Jesus não era fome de feijão, de farinha, não. Era fome pela salvação da alma sedenta. O homem precisa se converter a Cristo Jesus. O texto em que nós lemos diz que, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O problema é que a gente, muitas vezes, nós não queremos nos humilharmos diante das coisas, e queremos estar cabeça erguida, nariz para cima, e achamos que somos nada, e na verdade nada somos. Somos pó e cinza, mas o nosso Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo. Ele tem zelado pela sua igreja, e Ele vem buscar a sua igreja, e a palavra diz que naquele dia todo joelho se dobrará diante do Filho de Deus para a prestação de conta. Que o bendito Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus. Meu querido, quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aí interagindo conosco na internet, que Deus esteja lhe abençoando, orientando. Cada vez você seja bênção para Deus. Veja a mensagem, seja mais humilde, seja manso, seja coerente nos seus trabalhos, na sua responsabilidade. Quando receber algo, trate em cumprir, porque esta é a mensagem das boas novas de salvação. Neste momento eu quero orar por você. Baixa a sua cabeça aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar. Amantíssimo e eterno Deus, Pai Celeste, meu Senhor e meu Pai, obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque
nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o teu Filho amado. Pai Celeste, nos ajude, ó Pai, a chegarmos diante de Ti, ó Pai, com os molhos. A palavra diz, precioso é aos olhos do Senhor, aquele que anuncia as boas novas. Pai Celeste, muito obrigado. Agora eu lhe peço, ó Deus, pelo aquele adolescente, aquele jovem, Senhor amado, aquela mãe de família, aquele pai de família, aquela pessoa que está enferma, ó Pai, tenha misericórdia, cura as enfermidades, ó Pai. Ó Pai Celeste, ser com as crianças, ó Deus, com aqueles que estão na rua. Ajuda, ó Pai, em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Meu querido, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer também a sua cooperação neste canal. Eu gostaria, se você puder, inscrever-se neste canal, dê um link aí, Pastor Antônio José Pereira, e assim nós estamos fazendo a divulgação desta santa e bendita palavra. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.